Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe muito a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está conectado com a gente para mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Hoje iniciamos o mês de maio, primeiro domingo de maio, e você é nosso convidado para cultuar a Deus, como tradicionalmente nós fazemos todos os primeiros domingos de cada mês. A gente celebra a ceia do Senhor Jesus e hoje não vai ser diferente. Eu quero te convidar a já se preparar para, ao final dessa mensagem, ao final desse culto, você também celebrar a ceia do Senhor Jesus aí na sua casa. Então, separe desde já os elementos da ceia, o pão, o suco de uva, e prepare aí junto com seus familiares para termos um tempo abençoado e abençoador de celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo. E eu estou muito feliz, você que nos visita, você que é novo, você que é nosso visitante aqui online, seja muito bem-vindo aqui com a gente. E a nossa expectativa, a nossa oração é que esta mensagem, esse tempo de culto, de louvor, de oração, seja algo impactante na sua vida, fale ao seu coração e te leve para um crescimento profundo na fé no Senhor Jesus Cristo. Se você é nosso visitante, se você é novo por aqui, se você deseja um tempo de comunhão pessoal com outros irmãos, se você deseja viver a verdadeira igreja através de relacionamentos, participe de um pequeno grupo multiplicador, todas as terças-feiras à noite online. Você tem aí um contato no nosso site que está aparecendo na nossa tela, na sua tela, e que Deus possa falar ao seu coração poderosamente nessa manhã. Vamos orar e pedir ao Senhor pela bênção dele sobre as nossas vidas. Esteja você assistindo de manhã, de tarde, de noite, que Deus fale ao seu coração. Pai, obrigado por esse momento especial de culto ao Senhor, e oramos para que Teu Espírito Santo conduza cada vida a uma verdadeira adoração, que a Tua palavra fale aos corações, livra-nos de todo mal, de todo roubo, Deus, de toda distração. Eu repreendo em nome de Jesus, e que Teu nome seja glorificado e que vidas sejam alcançadas neste momento. Eu te agradeço em nome do Senhor. Amém. Diga aí amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus.
Amém. Que tempo especial de louvor, de adoração. Como é bom termos uma equipe de louvor que se dedica, que se prepara. E como é bom termos aí um ministério também de cânticos, de hinos e de coral. Lembrando que ao longo desse ano nós teremos as nossas cantatas de coral. E você é nosso convidado para participar também do nosso coral, que tem se reunido online às segundas-feiras e que fará apresentações especiais ao longo deste ano também. Eu quero agradecer aos irmãos que ofertaram as cestas básicas nessa campanha de auxílio aos necessitados, junto ao programa Viver da Junta de Missões Nacionais. Batemos o recorde de arrecadação de cestas básicas, foram 78 cestas básicas montadas e enviadas para o suprimento das carências e das necessidades de famílias que agora passam por um momento difícil no centro da nossa cidade. Eu louvo a Deus por essa ação de compaixão e graça e também porque temos aqui realizado outras ações no nosso bairro, como o auxílio ao Lar Batista de Crianças, a própria Casa Aiás, Cristolândia, Unidade Feminina, que é uma casa de recuperação, e também temos aí abençoado vidas com cestas básicas para famílias cadastradas em nossa igreja, que recebem mensalmente. E além disso, para a glória de Deus, reabrimos o bazar, que agora funciona todas as quintas-feiras, todas as semanas, né? O nosso bazar está funcionando de quinta e sexta-feira. E eu louvo o nome de Jesus pela reabertura do nosso bazar, na coordenação da irmã Niurdes, as nossas irmãs voluntárias. Obrigado a você que ofertou itens para o nosso bazar, porque, para a glória de Deus, muitas famílias estão sendo abençoadas com o nosso bazar e também a obra missionária está sendo abençoada. Então, obrigado a você que ofertou para a obra missionária e que você que ofertou itens para o nosso bazar. Continue trazendo as suas doações, porque esse bazar ele é extremamente abençoador. Ofertas são levantadas e famílias são abençoadas com esses itens. E agora, no mês de maio, todos os anos, a nossa igreja celebra a família. E nesse mês de maio de 2021, nós celebraremos mais uma vez a família, mas numa atitude diferente, porque nós consagraremos a Deus as nossas famílias a partir de cultos domésticos, a partir de uma campanha de 31 dias de jejum e oração pelas famílias. E nós convocamos todos os membros, todos os congregados, todos que participam aqui na nossa igreja, você que também é visitante, a participar da nossa campanha de 31 dias de jejum e oração pelas famílias. E como que essa campanha ocorrerá? Da seguinte forma: cada família é convidada e é convocada a fazer um culto doméstico durante os próximos 31 dias desse mês de maio. Você vai fazer um culto doméstico na sua casa. Nós temos o guia para o culto doméstico, como você pode fazer, instruções. E também temos o guia devocional, ou seja, um estudo bíblico por dia ao longo dos 31 dias de maio, para que você faça um culto doméstico todos os dias com a sua família. Reúna a sua família, tenha um tempo de oração, uma leitura da palavra, um tempo de compartilhar, de orar junto com a sua esposa, com seus filhos, ou se você mora sozinho, ou se você é o único cristão na sua casa, faça isso sozinho também. E voluntariamente nós convocamos também os irmãos que desejarem a fazerem um jejum nesse período. Não apenas o culto doméstico, mas também um jejum espiritual em oração para buscarmos a Deus, para nos consagrarmos a Deus. E nós temos aqui uma instrução sobre como o jejum pode acontecer, o jejum bíblico. Nós preparamos um texto descritivo sobre instruções bíblicas e convicções bíblicas para a prática do jejum espiritual. Essas instruções estão sendo aí comunicadas, divulgadas nos nossos grupos de WhatsApp. Se você tem interesse em receber o nosso material para a campanha de 31 dias de jejum e oração, escreva para nós no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. E por fim, eu te agradeço pelas suas ofertas, pela sua contribuição, pelos seus dízimos que estão sendo entregues para a manutenção desta obra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, porque com a sua contribuição temos aperfeiçoado os nossos mecanismos de transmissão online, os nossos equipamentos, os nossos funcionários estão sendo todos pagos em dia, os nossos fornecedores, e a obra de Deus continua a se expandir e a acontecer através de nós e através da sua instrumentalidade. Continue a ofertar mensalmente para o sustento da obra missionária e para o sustento desta obra. Que Deus te abençoe grandiosamente. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. Quero refletir com os irmãos nesse início da campanha também de 31 dias de jejum e oração pelas famílias sobre o seguinte tema: escolha perdoar.
resolvendo resquícios do passado. Escolha perdoar, resolvendo os resquícios do passado. Todos os seres humanos, conforme amadurecem, conforme crescem, eles acumulam em si uma série de experiências, sejam elas experiências tidas como experiências positivas ou experiências interpretadas como negativas. São experiências difíceis ou experiências boas que vão formando aí a nossa personalidade e que também acabam contribuindo na formação também do nosso caráter, do nosso relacionamento com as pessoas. Você certamente, independente da idade que você tem, já tem aí um certo acúmulo de experiências diversas pessoais na sua vida. E muitas vezes as experiências negativas que nós temos, elas se relacionam com traumas, com frustrações que tivemos com outras pessoas e pessoas que um dia conviveram junto a nós e que às vezes nos feriram ou nos frustraram nas nossas expectativas. Quando nós não temos ferramentas espirituais adequadas para lidarmos com as frustrações com os outros, isso pode gerar para nós uma série de tristezas e a gente acaba, mesmo que inconsciente, gerando uma lista de desafetos. Ou seja, cada um de nós pode gerar, uma lista de desafetos, ou seja, uma lista de pessoas que nos magoaram no passado e que agora nós temos a tendência de fingir que essas pessoas não existem. Ou seja, uma lista de desafetos são essas pessoas que nós acreditamos que nos feriram e que nós queremos distância, que nós não queremos perto e que nós ignoramos a existência delas. Fingir que alguém não existe é pior do que considerar essa pessoa um inimigo. Fingir que alguém não existe é como uma atitude homicida no coração, E Jesus traz o ensino sobre este assunto, nos mostrando que nós não devemos fingir que os outros não existem, mas nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5, verso 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso, portanto sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Jesus nos traz uma exortação que às vezes nos passa despercebida. Ele fala assim, não cumprimentem apenas aqueles que vocês gostam. Não finjam que aquele que você não gosta não existe. Ou não finja que aquele que é um desafeto para você, ou aquele que te fez mal não existe. Não o ignore, não ignore a sua existência. Porque de certa forma, ainda que você considere o outro como um inimigo, você tem a capacidade de amá-lo. Mas se você ignora a existência do outro, ainda que ele seja alguém que atua contra você, você tem então a oportunidade de fingir que ele não existe e você é como se matasse ele no seu coração. Para Jesus, o ir além, o ser perfeito como o nosso Pai é perfeito, tem a ver com não ignorar a existência dos desafetos. Não deixando de os cumprimentar, mas resolvendo essas pendências emocionais, pelo menos pessoalmente no seu próprio coração. É preciso tratar esses assuntos no nosso interior, diante da graça do Pai e pelo poder do Espírito Santo. Eu quero falar com vocês hoje biblicamente sobre como tratar desses assuntos. Como lidar com essas questões, porque de uma forma concomitante, enquanto a percepção da graça de Deus nos conduz a uma atitude de amor e de perdão, quando eu começo a perceber o quanto Deus me ama, o quanto Deus é bom para mim, eu sou então habilitado a perdoar e a amar. Quando eu não trato essas questões no meu interior, isso gera em mim sentimentos de culpa e de remorso. A falta da percepção da graça de Deus, ela nos impede de liberar perdão em atitudes de amor. Enquanto uma consciência culpada, ela tem a capacidade de confundir a graça
com punição. Olha que impressionante. Quando eu não tenho uma percepção clara de quanto Deus age na minha vida, então eu não consigo liberar perdão em atitudes de amor por aqueles que me perseguem ou pelos meus desafetos. Mas, enquanto eu mantenho uma consciência culpada, eu vou confundir a graça de Deus com uma punição de Deus. Então a pergunta que nos fica é: como eliminarmos e como resolvermos os resquícios do passado, os resquícios de problemas mal resolvidos do passado? Então vamos ver caminhos para que o Espírito de Deus nos trabalhe isso em nossas vidas e nos leve a percebermos a graça do Senhor de uma forma superabundante, a ponto de superar qualquer culpa e qualquer sentimento ruim que há em nossos corações. O primeiro caminho é: não terceirize a culpa e não busque legitimações. Eu gosto muito do programa dos 12 Passos dos Alcoólatras Anônimos, gosto mesmo. E esse programa ele é tão eficiente, ele tem princípios bíblicos e que foram adaptados para outros programas cristãos, como por exemplo Celebrando a Recuperação. E nessa adaptação dos 12 passos para os 12 passos do Celebrando a Recuperação, que é um programa bíblico cristão, o primeiro passo ficou assim: admitimos que éramos impotentes perante as nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que a nossa vida se tornou ingovernável. Eu acho lindo isso, a ideia de que o primeiro passo para uma recuperação é a admissão, é o reconhecimento da nossa impotência, reconhecimento das nossas feridas, reconhecimento dos nossos comportamentos compulsivos, reconhecimento de que temos partes ingovernáveis na nossa vida. E a base bíblica para isso está em Romanos capítulo 7, verso 18, quando o apóstolo Paulo escreve: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, diz o apóstolo Paulo nessa autoconfissão, ou nessa descrição de todos nós. E o quinto passo desses passos do programa de Celebrando a Recuperação é o seguinte: admitimos perante Deus e perante nós e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Porque enquanto o primeiro passo é reconhecer a sua impotência, o quinto passo é admitir a sua falha, é admitir a natureza exata dos seus erros. E há um poder libertador e há um poder de cura na admissão. Tiago capítulo 5, verso 16: confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Porque quando você confessa, você tem cura do Senhor. Quando você reconhece, veja, você confessa a Deus para ser perdoado, mas você confessa a um irmão para ser curado. Voltando à nossa história base desses últimos domingos, nós estamos refletindo sobre a história de José. E eu aprendo muito com José e a relação dele com seus irmãos, principalmente quando nós entramos nesse assunto que é resolvendo resquícios do passado. Porque José, quando ele reencontra com seus irmãos lá no Egito, é interessante que por parte dos irmãos ocorre um reconhecimento de culpa. Mas o reconhecimento de culpa gera uma situação naqueles irmãos que é comum a qualquer pessoa que ainda não conseguiu resolver algumas pendências do passado. Porque a gente vê lá no texto bíblico em Gênesis capítulo 42, no verso 21 a 24 o seguinte: que aqueles irmãos se prontificaram a voltar para a terra e a buscar o irmão mais novo e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. O que está acontecendo aqui? Quando José confronta os irmãos nesse reencontro dos irmãos lá no Egito, eles passam a sentir a angústia que eles tinham sentido quando eles tinham abandonado José. Eles passam a sentir culpa. Rúben respondeu:
Eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. E nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Imediatamente, quando José se reencontra com os irmãos, aqueles irmãos sentem culpa pelo passado, porque aquela situação foi revivida e aquela situação não tinha sido resolvida. A culpa veio de forma avassaladora e os acusou. E não é por acaso que José manda acorrentar Simeão, porque no hebraico a mesma palavra que foi traduzida como angústia, também significa prender, restringir, amarrar e apertar. Porque a palavra de Deus está falando aqui que aqueles irmãos, sendo que Simeão foi literalmente preso, os demais irmãos também estavam acorrentados a uma pendência emocional do passado. Aqueles irmãos estavam presos a um sentimento de culpa mal resolvida. Estavam presos a uma pendência que eles não conseguiam resolver pelo fato de terem lançado José num poço e terem vendido ele como escravo, embora ele implorasse por ajuda. Depois de 20 anos, os irmãos passam a sentir toda a dor daquela atitude, porque o tempo não apaga a angústia. A culpa gera prisões emocionais. Quando nós não lidamos corretamente com as mágoas, com os problemas do passado, nós nos tornamos cativos a essas situações, ficamos presos. Quando nós não reconciliamos e não lidamos devidamente diante de Deus com o mal que causamos aos outros, ou com o mal que os outros nos causaram, isso nos faz vítimas da mesma angústia provocada aos outros. O que fazer nessas horas? Como resolver essa situação nas nossas vidas biblicamente? Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus nos traz caminhos. E o caminho primário é reconhecimento total e completo e busca pela reparação de danos. É o que nós lemos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve sobre a tristeza que os coríntios sentiram. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9, nós lemos assim: me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação e desejo de ver a justiça feita. Veja que o apóstolo Paulo faz a diferença entre remorso e arrependimento, entre culpa e arrependimento, e ele diz que a culpa gera morte, mas o arrependimento gera vida. O arrependimento gera vida porque ele traz mudança de atitude, mudança de posicionamento, mudança de mentalidade, mudança de postura. O arrependimento, ele vem de uma tristeza sobre o pesar do passado, mas essa tristeza é transformada em reparação, em mudança, em atitudes. O passo 8 do programa Celebrando a Recuperação diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. E o passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Não é à toa que Jesus, quando nos ensina acerca da verdadeira espiritualidade lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 23, ele ensina assim: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Porque a situação mal resolvida gera em nós sintomas angustiantes que podem prejudicar o nosso próprio bem-estar físico. Davi, diante do pecado com Batseba e depois do homicídio, ele começa a se sentir mal. Salmo número 32, nós lemos assim no verso 3 e 4: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca.
A ideia é que o problema mal resolvido, a angústia, ela não desaparece com o tempo, ela continua. E ela vem de uma forma avassaladora, porque, como escreve Charles Swindoll, Deus, quando vem tocar em ombros subjugados a partir um coração culpado, não se detém num empurrão leve ou numa censura branda. Isso significa que quando Deus, Ele quer nos levar à mudança e ao arrependimento, a ação de Deus de nós vem de uma forma avassaladora, e isso exige de nós um caminho de recuperação que começa com o reconhecimento e continua com a reparação dos danos. Veja aí, o segundo caminho para lidarmos com os resquícios do passado e crescermos na percepção da graça de Deus é justamente percebermos a ação de Deus e nos livrarmos das projeções de culpa. Quero falar aqui sobre esse assunto, projeção de culpa. A atitude de José durante aqueles anos em que ele estava esquecido na prisão, ele passou aí muitos anos como escravo e como prisioneiro, não foi a de questionamento a Deus, por que aquilo tudo tinha acontecido. Pelo contrário, José, ele se manteve crendo que os planos de Deus estavam acontecendo na vida dele, mesmo diante da prisão, da angústia, da solidão. Ele sabia que Deus ainda não tinha terminado a obra na vida dele, ele tinha ainda uma expectativa esperançosa diante daquela realidade de que Deus estava agindo em cada circunstância. E esse é o tipo de sentimento que nos move, o tipo de sentimento que te move, que me move, que move qualquer pessoa que ama a Deus, é a certeza de que Deus ainda não terminou a sua obra em nossas vidas, de que Deus ainda está realizando algo grandioso em nós, de que Deus ainda está desenvolvendo o meu caráter e me capacitando cada vez mais para o cumprimento da sua missão. Eu acredito, que o verdadeiro cristão, ele não se aposenta no sentido de parar de fazer as coisas, ele só muda de função, porque conforme nós vamos envelhecendo e nos tornando mais experientes na fé, nós vamos assumindo posicionamentos diferentes e posições diferentes dentro do cumprimento da missão de Deus, mas você nunca vai parar, você para quando o Senhor te leva para os céus. Os irmãos de José, quando eles abriram os sacos de mantimento, José então manda eles de volta para o Egito para buscar o irmão mais novo e dá para eles mantimentos, mas o que acontece quando eles param a viagem e abrem os sacos é que eles viram que tinha dinheiro lá. José tinha colocado o dinheiro de volta junto com os sacos de mantimentos. O dinheiro que eles tinham usado para pagar pela comida, José devolveu. Aquilo foi uma atitude de graça, da graça de Deus expressa através da atitude de José. Lemos lá em Gênesis 42, 25 a 28, que José deu ordens para que enchessem de trigo as bagagens deles e devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens. E eles fizeram. E quando eles pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem, e aí ele viu a prata, e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui na minha bagagem. E o que acontece com os irmãos? Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Olha que coisa mais estranha. Eles acabaram de ser profundamente abençoados com a devolução do dinheiro, eles foram abençoados de forma graciosa com mantimento e com dinheiro. Quando eles percebem a graça de Deus no dinheiro e no mantimento, a reação deles é de desespero, é de pavor. Eles literalmente tremeram de medo, diz o texto bíblico, que eles tremeram, o coração tremendo. É curioso que eles perceberam que era Deus quem estava fazendo aquilo, mas a percepção da ação de Deus gerou neles medo. Olha que coisa! A graça de Deus para alguns gera medo, enquanto a graça de Deus para outros gera liberdade. O ato poderoso de despertar da consciência daqueles irmãos foi um reflexo da graça de Deus atuando sobre eles naquele momento. Só que na vida dos irmãos, a ação de Deus redespertou o sentimento de culpa, porque graça para uns é sofrimento para outros, enquanto a dor para os íntimos de Deus se torna caminhos de bênçãos divinas para outros. É interessante que, por mais que eles fossem abençoados por Deus,
aquela situação continuaria a persegui-los. Por mais que eles tivessem a bênção de Deus sobre eles, eles continuariam sobre esse sentimento de condenação na consciência. Porque a passagem do tempo, ela não nos liberta de uma consciência culpada. A consciência continua culpada e a dor continua mesmo depois que, por exemplo, os filhos tenham crescido. Mesmo depois que um ato foi considerado inocentado num tribunal. Mesmo que a situação aparentemente tenha sido resolvida, isso não significa que na sua mente, no seu coração e na sua consciência se resolveu. Mesmo depois que um divórcio ele é homologado e você vai embora de casa sem justificativas bíblicas, você fala assim, não, eu tenho aqui o papel do divórcio, está tudo certo, mas o sentimento ruim continua lá. Mesmo depois que você pareça impune diante de certas coisas que você fez em segredo, mesmo que nenhuma consequência tenha acontecido por alguma coisa que você tenha feito em secreto, ainda assim a consciência continua culpada, porque você sabe o que fez. Uma situação mal resolvida no passado tem o poder de gerar uma consciência culpada, e essa consciência culpada, o pior de tudo é que ela começa a projetar a culpa nos relacionamentos. A pessoa que não se resolve, ela começa a atrapalhar a vida dos outros. Ela começa a culpar os outros, ela começa a projetar a própria culpa nas outras pessoas, a começar de quem está mais perto dela. Na psicologia isso é chamado de projeção psicológica, que é um mecanismo de defesa no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outras pessoas. Olha só, a pessoa tem um sentimento de desajuste, a pessoa tem um sentimento de culpa, a pessoa tem um sentimento, uma emoção indesejada, e ela tem isso, mas ela não reconhece. Então o que ela faz? Ela fala que é o outro que tem. Eu já fui vítima da projeção de culpa das pessoas muitas vezes, principalmente sendo pastor. A pessoa tem um problema mal resolvido com o pai, com o avô, com sei lá quem, tem uma carência afetiva, mas é o pastor que não cuida dela. Não, mas a culpa está no pastor. Não, a culpa está em você que não se resolve. Você que não consegue lidar com esse sentimento de desajuste emocional. Mas o culpado tem que ser alguém, ela não percebe a própria dor. Então, para se sentir mais aliviada, ela projeta isso no outro. É o marido que trai e que tem pensamentos adúlteros, então ele sempre desconfia que a mulher está traindo. Já viu isso? Ele sempre acha que o outro vai agir na mesma régua dele, porque ele tem pensamentos adúlteros, então ele acha que a mulher está traindo ele a todo momento. Que coisa, eu lembro disso acontecendo também no meu ministério. Que coisa mais doida, lá em Osasco isso acontecia muito, né? Alguns maridos extremamente ciumentos, as mulheres iam para a igreja, e aí eu como pastor às vezes atuava em socorro, em auxílio, comprava às vezes medicamento, e eu lembro que esses maridos iam com tudo, ficavam com raiva e vinham tirar satisfação. Eu falei, mas o que eu fiz? A culpa estava nesses homens que tinham extremamente inseguranças pessoais, mas o errado tinha que ser os outros. É a pessoa que foi ensinada desde a sua infância que ela tem que ser perfeita e que nunca é boa o suficiente, então ela cresce e acredita que nunca ninguém faz algo bom o suficiente, porque ela não se sente em paz com relação ao que ela faz. Então ela acha que os outros nunca se esforçam o suficiente. Vive culpando a si mesma e vive culpando os outros. Porque ela no fundo se sente incapaz. Meus irmãos, liberte-se da projeção de culpa, percebendo o quanto Deus é gracioso com você. Veja que Deus já te libertou disso em nome de Jesus. Busque cura no Senhor em nome de Jesus. Creia que o Senhor está te abençoando a ponto de você não estar mais cativo a estas situações.
Quando aqueles irmãos de José receberam a bênção de terem o dinheiro devolvido, eles se sentiram mal, porque eles não percebiam a graça de Deus, porque a culpa ainda se arrastava. Talvez hoje você precisa se libertar da culpa. Talvez hoje seja o dia de você dizer: a partir de hoje eu não carrego mais, porque Jesus Cristo levou sobre si a minha culpa. Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez hoje seja o dia de você assumir a sua posição de remido pelo sangue de Cristo e de estabelecer relacionamentos saudáveis. E o terceiro caminho é: elimine qualquer resquício de uma lista de desafetos. O que é a lista de desafetos, né? É aquela listinha que a gente guarda em secreto no nosso coração das pessoas que nos magoaram. Você tem uma lista de desafetos? Você guarda no seu coração uma listinha das pessoas que te magoaram, que te fizeram mal? Aí você deixa lá: essa aqui é a listinha das pessoas que me fizeram mal. Você talvez não escreveu literalmente, mas no seu coração está lá. São as pessoas não confiáveis porque um dia nos feriram, nos traíram, nos fizeram mal, nos fizeram sofrer. Essa lista, meus irmãos, ela te faz adoecer. A lista de desafetos mantida no coração vai te levar para a enfermidade. Emocionalmente e fisicamente. Porque ela te afasta da percepção dos planos de Deus. Quando eu olho para a relação de Deus comigo, quando eu percebo como Deus se relaciona com a humanidade e com os seus filhos, eu vejo que Deus eliminou de vez a lista de desafetos que Ele tinha. Aleluia! Deus não tem listinha de desafetos, e é por isso que você é alvo da sua graça. Deus diz lá em Miqueias capítulo 7 que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, Ele não se lembra mais. Deus tem o poder de se esquecer dos pecados. Aleluia por isso. Deus apagou de vez as nossas transgressões por pura graça e misericórdia, mesmo sendo nós pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Na versão A Mensagem, na paráfrase, esse mesmo texto ficou assim: Cristo não esperou que todos estivessem preparados, Ele apresentou-se disposto ao sacrifício quando ainda éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Deus demonstrou o quanto nos ama ao oferecer o seu Filho em sacrifício por nós quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Sabe o que é lindo? É lindo que Deus tomou a iniciativa de eliminar os nossos pecados. Você não tinha mérito em ser perdoado. Deus toma a iniciativa em nos perdoar. Deus toma a iniciativa. E assim nós temos que aprender a tomarmos a iniciativa em perdoar quem nos faz mal, ainda que essa pessoa não tenha te pedido perdão, ainda que essa pessoa não tenha te procurado, ainda que essa pessoa não reconheça que ela pecou. Você deve tomar a iniciativa de perdoá-la, porque Deus fez isso com você. Deus não esperou que você estivesse pronto e que você estivesse totalmente consciente e que você estivesse maduro para te perdoar. Deus te perdoou você sendo uma criança espiritual. Não espere a maturidade do outro para perdoá-lo. Perdoe. O outro não merece, perdoe. Não se prenda a esse cativeiro emocional e espiritual. Jesus não por acaso condiciona o perdão de Deus com a atitude perdoadora que nós tivermos. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, se seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Talvez você tenha uma listinha de desafetos, pessoas que te magoaram, sabe? Esse aqui me magoou, esse aqui me magoou, esse aqui me magoou. Mas hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus, você vai se livrar dessa listinha na sua vida. Você vai
perceber a necessidade de se arrepender da falta de perdão e perdoar. E essa é mais uma das ações graciosas de Deus. Hoje você pode escolher perdoar. Escolha perdoar. Escolha se libertar dessas mágoas do passado. Escolha tornar-se mais parecido com Jesus. Enquanto preparava essa mensagem, obviamente que isso falou muito ao meu coração e está falando, está ecoando comigo, né? Está ecoando em mim, está falando. E eu comecei a orar por tudo isso, profundamente por pessoas. E eu li uma ilustração, uma história real de um pastor metodista inglês, faleceu na década de 60, William Sangster. Ele fez uma mensagem também sobre José e ao concluir essa mensagem, ele compartilhou um testemunho pessoal. Aquilo me impactou tanto e a partir daquilo eu comecei a orar por algumas vidas. Ele disse assim, era tempo de Natal, ele estava na casa dele, era tempo de Natal, ele contando. Um de meus hóspedes chegara alguns dias antes e me vira enviando o último de meus cartões de Natal. Estava na década de 60. Ele ficou surpreso ao ver determinado nome e endereço. Você não está mandando um cartão de boas-festas para ele, está? Perguntou. Por que não? Perguntei. Você se lembra, começou ele, há 18 meses, e ele começou a contar. Então aquele pastor diz, lembrei-me então do que aquele homem dissera publicamente a meu respeito. Mas lembrei-me também de que resolvera na época, com a ajuda de Deus, que ia esquecer. E Deus me fizera esquecer. E enviei o cartão. Isso me ensina muito. Porque todos nós teremos uma lista de pessoas que falaram mal de nós, que fizeram mal, que traíram a nossa confiança. Mas isso não te impede de escolher perdoar e de, no poder de Deus, ter atitudes de amor. Porque amar não significa necessariamente querer essa pessoa perto, mas amar significa querer o bem. E você demonstra que perdoa e que ama quando você está disposto a fazer o bem por aquela pessoa. Você quer o bem dela. Você não ora para que ela seja punida, você não ora para que ela sofra, você não ora para que a justiça de Deus pese a mão sobre ela. Não, você ora para que ela seja abençoada. Amém? E quando possível, quando tiver oportunidades, você demonstra amor por ela. E eu me arrependo hoje de não ter demonstrado amor por algumas pessoas. Eu quero demonstrar amor. Escolha hoje ser como Cristo. É a minha escolha também. Escolha hoje expressar o caráter de Deus, perdoar os que lhe magoaram no passado, que o poder de Deus lhe conceda a graça de agir em amor. Eu quero finalizar com um conceito ilustrado aqui por C.S. Lewis. Ele escreve que cada uma das nossas escolhas pessoais, ou elas nos amarram, ou elas nos levam para mais perto de Deus. E ele diz assim, cada vez que você faz uma escolha, você está transformando a sua parte central, a parte que escolhe, em algo um pouco diferente do que fora antes. Considerando a sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras escolhas, você foi transformando esse eixo central numa criatura dos céus ou do inferno. Numa criatura em harmonia com Deus, com outras criaturas e consigo mesma, ou em uma criatura em guerra com Deus, com seus semelhantes e consigo mesma. No fundo, nós somos fruto dessas escolhas. E você pode escolher hoje perdoar e ser como Cristo. Escolha se livrar das amarras do passado. Perdoe e ame quem lhe fez mal e peça a Deus por oportunidades para demonstrar atitudes amorosas. O que é uma atitude amorosa? Uma atitude que faça o bem para Ele.
Perceba a graça de Deus agindo em sua vida, em cada situação. E livre-se das projeções de culpa sobre si e sobre outros. Comece a perceber que às vezes você está tendo um problema no seu relacionamento, porque você, no fundo, ainda se sente culpado ou mal. Por algo que te inferiram no passado, ou por algo que você carrega recentemente. Por algo que você talvez não tenha culpa, mas você se sente culpado. Reconheça e assuma completamente os próprios erros e se esforce a partir de hoje pela reparação de danos aos outros. Ao invés da lista de desafetos, faça uma lista de pessoas a quem você precisa perdoar. E se for o caso, pedir perdão. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, tão confrontadora, confortadora, transformadora. Eu preciso da tua ajuda e do teu poder, Espírito Santo, para cumprir com a tua vontade e me tornar mais parecido com o Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor ajude os teus filhos que estão aqui orando comigo a serem mais parecidos com o Senhor Jesus e a escolherem se libertar dessas amarras do passado e do poder do Senhor, que haja cura, que haja obediência a Ti, que haja transformação e libertação. Pai, ajuda-nos a escolhermos perdoar e abençoa-nos na Tua graça e misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Teremos um momento de louvor e celebraremos a ceia online aí nas nossas casas. Em breve reabriremos os cultos presenciais e divulgaremos nos nossos meios de comunicação oficial as datas oficiais. Deus te abençoe, eu te espero aqui com a gente. Um grande abraço. Senhor, nós declaramos que o teu amor não falha, o teu amor é imutável e com alegria nós queremos celebrar, te adorar nessa manhã. Aleluia. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Eu quero te convidar a tomarmos parte da mesa do Senhor e celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, a obra do Senhor Jesus realizada na cruz, e também celebrarmos todos os méritos de Cristo, tudo que o Senhor fez por nós e que nos concedeu agora uma nova vida e o ministério da reconciliação. Eu quero convidar a você aí na sua casa a preparar os elementos agora. Se você tem aí acesso, né, se você tem à sua disposição algum pão, né, prepare agora o pão, um suco de uva também. Prepare agora o seu suco de uva, coloque aí nos cálices, no copo, corte os pãezinhos e nós teremos um momento de celebração da ceia como igreja, online e também em família. Eu quero convidá-los a orarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor Jesus esteja entre nós e que esse momento seja feito por Ele, para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de sermos Teu corpo e o Senhor nos concede o privilégio de sermos salvos pelo Senhor Jesus, de sermos Teus filhos e de cooperarmos com a Tua missão. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, aos Teus pés, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, veja se há em nós algum mau caminho e nos faça agora celebrar o Teu sacrifício, a Tua vitória, a Tua obra na cruz, os méritos do Senhor e a continuidade da Tua obra em nós, até que o Senhor venha. Nós agora fazemos isso em nome do Senhor e por isso, Jesus, nós te convidamos para estar entre nós e para estar presente em cada lar, em cada família, em cada coração que agora celebra conosco este momento. Nós oramos em temor diante do Senhor e cientes, ó Pai, do significado deste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. E nesse momento eu quero te convidar então a tomarmos parte da mesa do Senhor. Nós sempre lembramos que esse ato deve ser feito em autoavaliação e também em celebração da obra do Senhor Jesus. Por isso é importante que você faça em atitude de oração. Nós também recomendamos que faça parte desse momento aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e demonstraram isso através de uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé nele, se você compreende o que isso significa, se você está em comunhão com Deus e também com uma igreja local, independente de ser a nossa igreja, você também é convidado a participar desse momento. Vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você aí comece a distribuir os pães com os membros da sua família. Se você está sozinho, você vai pegar aí o seu pedacinho de pão, né? E você vai pegar um pedaço com você. E nós vamos agora nos lembrar daquele momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e celebrando, né, aquele último banquete. Era a preparação da celebração da Páscoa do Senhor. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês e façam isso em memória de mim. Então, gostaria que os irmãos agora tivessem um momento de oração, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, agradecendo por quem ele enviou o seu Filho, agradecendo a Jesus Cristo pela morte dele em nosso lugar, pela obra
pela lealdade, fidelidade ao Pai, pelo amor, pela paixão do Senhor Jesus. Nós somos tão pecadores que Jesus precisou morrer por nós, mas nós somos tão amados que Jesus optou por morrer por nós ao ter a nós afastados deles. Nós amamos ao nosso Deus. Nós amamos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa graça de o amar vem porque Ele nos amou primeiro, se entregou por nós. Eu queria que você orasse e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus. Agradecendo pela oportunidade de você ter um relacionamento com Ele, de conhecê-lo, de viver com Ele, de ter um novo propósito, de ter vida eterna, de ser liberto de si mesmo, de ter o perdão, de ter um novo nascimento, de ser um embaixador de Cristo, um reconciliador, de ser alguém que tem uma missão a ser cumprida para a glória do Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua obra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos para que a verdade do teu sacrifício, Deus, para que a verdade, Deus, da tua cruz, a verdade da tua graça nos transforme, que nos seja graça preciosa e jamais graça barata, que nos seja graça transformadora, que a tua graça nos transforme a cada dia. Te agradecemos pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido e reafirmamos agora o nosso comprometimento com o Senhor, dizendo que nós te amamos e te adoramos e queremos viver aliançados com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. E em nome do Senhor, comamos todos juntos. E a palavra de Deus diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu gostaria que agora você, aí na sua casa, com seus olhos fechados, você adorasse a Jesus e dissesse a Jesus quem Ele é para você. Então diga aí com as suas palavras, quem é Jesus para você? O que Ele representa para você? Qual é a verdade dEle para você? Então diga aí com as suas palavras. Jesus, Tu és a verdade, Tu és santo, Tu és precioso, Tu és a razão da nossa existência, Tu és adorado, Tu és o príncipe da paz, Tu és exaltado, Tu és o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és o nosso remidor, Tu és o nosso salvador, Tu és de fato o nosso resgatador. Obrigado, Jesus Cristo. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és o nosso amado. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sejas adorado entre nós aqui como igreja. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Que o Senhor continue sobre a sua vida e que a presença de Jesus seja renovada em seu coração. Conforme a recomendação da palavra de Deus, que o Espírito Santo agora seja exposto, revelado, evidente, através de uma autoconfrontação. O Senhor nos diz, examine-se antes de comer e beber, pois quem come e bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora a esta sondagem e nos faça mais próximos da sua graça e da sua presença. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este momento. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz. Agora e para todo o sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Tua beleza me leva
mãos.